Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui iniciando esta semana, onde nós podemos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E para a gente iniciar, vamos começar esse nosso tempo de estudo com uma oração. Convido a todos para orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela vida, pela saúde, pela presença do Senhor em nossas vidas e pelo consolo diário que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, neste momento, a cada um que está nos acompanhando e falando, Senhor Deus, aos nossos corações, mediante a sua palavra em que vamos estudar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo no livro de Gênesis. Na semana passada, na última live que nós estudamos sobre Gênesis, nós vimos ali Gênesis capítulo 20, aquela relação de Abraão, que ele contou uma mentira para Abimeleque, e Abimeleque depois foi e reprovou a atitude de Abraão, que Abraão contou ali que Sara era apenas a sua irmã e não a sua esposa. Daí nós vimos aquele convívio entre eles e Deus ali intervindo para que Abimeleque não pegasse a esposa de Abraão como mulher, e Deus interveio, e Deus acabou no final abençoando a vida de Abimeleque, abençoando também a vida de Abraão depois do seu arrependimento. E no capítulo 21, nós iremos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre aquela famosa briguinha entre Isaac e Ismael. Nós iremos aqui o nascimento de Isaac e tiraremos aqui algumas lições. Meus irmãos, aqui no capítulo 21, nós dividiremos esse capítulo em 3 partes. E nós veremos aqui também uma lição figurada que este capítulo ele nos traz. Nós veremos aqui uma figura uma figura da vida cristã. Então, esse capítulo 21, aqui o relato de Isaac e Ismael, nos mostra para nós uma figura da vida cristã. Também nos mostra para nós uma figura da igreja local. Esse é o segundo ponto onde nós vamos ver. E, por último, como manter um bom relacionamento. Daí Abimeleque, ele entra em cena novamente no final do capítulo 21. Meus irmãos, mas o capítulo 21 aqui, o primeiro ponto que nós vamos ver, ele nos mostra para nós uma grande figura da vida cristã. E aqui, olhando para o nascimento de Isaac, olha só o que nós podemos aprender aqui. Que o nascimento de Isaac, ele foi um nascimento milagroso. E olhando, comparando isso para a nossa vida cristã, nós também veremos que o novo nascimento, ele é milagroso. O novo nascimento, a regeneração é milagrosa, como o nascimento de Isaac também o foi. Olha só o que diz o capítulo 21, eu lerei aqui do 1 até o 7, é o relato, a narrativa que fala sobre o nascimento de Isaac. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho de que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Meus irmãos, aqui nós temos a narrativa milagrosa pelo poder de Deus do nascimento de Isaac. Nós podemos lembrar em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, promete para ele uma descendência, promete para ele uma nação, promete para ele uma terra. Abraão tinha ali 75 anos de idade. Olha só, 25 anos se passaram até Deus cumprir a sua palavra. Primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus aqui é sobre a fidelidade de Deus. O que Deus ele fala, ele cumpre. O que Deus promete, um dia ele cumprirá. Mesmo que aos nossos olhos pareça descorrer um grande período de tempo, como aqui aconteceu 25 anos, mas Deus ele sempre cumpre. Deus, nós aprendemos que ele é fiel. Mas olhando, meus irmãos, para essa narrativa, o nascimento milagroso de Isaac,
comparando com a nossa vida cristã, nós aprendemos algumas coisas sobre o nosso novo nascimento, sobre a regeneração. Olha só, a primeira coisa, olhando para esse texto, assim como o nascimento de Isaac foi uma obra divina, o nosso novo nascimento também é uma obra divina. Tanto que Jonas, o profeta Jonas, ele reconheceu no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. O nascimento de Isaac foi uma obra divina. O nosso novo nascimento, ele também é uma obra divina. Olha só uma segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto. Abraão e Sara, eles eram incapazes de gerar um filho. Da mesma maneira como eles eram incapazes de gerar um filho, nós, meus irmãos, somos incapazes de conquistar a nossa salvação. Assim como Abraão e Sara não podiam dar vida para Isaac ali, que ele nascesse, nós também não podemos conquistar o nosso novo nascimento. O homem ele é incapaz de se salvar pelas suas boas obras, pelas suas boas atitudes, por renunciar a coisas do mundo. O homem ele é incapaz de se salvar, porque a salvação ela pertence somente a Deus. E uma outra coisa, como nós lemos aqui também, assim como Isaac, ele trouxe grande alegria para Abraão e para Sara no seu nascimento, comparando com a nossa vida cristã, trazendo essa figura para nós, o nosso novo nascimento também traz grande alegria ao nosso coração. Nós podemos lembrar de Felipe e Eunuco, quando Eunuco ali em Atos capítulo 8, quando Eunuco ele se converte ao Senhor, ele continuou jubiloso o seu caminho. Assim como o nascimento de Isaac trouxe alegria para Abraão e Sara, o novo nascimento, ele também enche o nosso coração, meus irmãos, de alegria, fazendo uma comparação figurada aqui do nascimento de Isaac com o nosso novo nascimento. Mas uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, continuando essa narrativa de Gênesis capítulo 21, o homem regenerado, o homem salvo, o crente em Jesus Cristo, ele possui duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza que ele herdou de Adão, desde o seu nascimento, ele veio crescendo com essa velha natureza dentro de si. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a partir daí ele ganha uma nova natureza. A velha natureza ainda está habitando dentro dele, não deixa de existir, mas ela continua existindo dentro dele. Mas a partir de agora ele ganha uma nova natureza, não que veio de Adão, mas uma natureza que Deus ele nos dá para nós. Então, o homem regenerado, o crente em Jesus Cristo, ele possui essas duas naturezas. E fazendo essa comparação figurada, nós veremos aqui que Ismael, ele representa a velha natureza. E Isaac, que acabou de nascer nesse relato, ele representa aqui a nova natureza. E olha só, meus irmãos, pensando na nova natureza, na sua conversão, agora que você tem o Isaac habitando dentro de você, essa nova natureza. Meus irmãos, o novo homem, nós veremos aqui nessa narrativa, que o novo homem ele precisa do leite espiritual para que ele possa ir crescendo cada dia mais. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 21, versículo 8, fala assim, ó. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha só, Isaac, pelo poder de Deus, milagrosamente, ele veio à existência. Ele nasceu pelo poder de Deus. Da mesma maneira, nós ganhamos a salvação pelo poder de Deus, o novo homem pelo poder de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar agora o seguinte, que nós precisamos do leite espiritual para que a gente vá crescendo, assim como Isaac, ele precisou do leite materno para que cada dia ele pudesse crescer. E olha só o que diz o Novo Testamento sobre o leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, então fazendo uma comparação, assim como Isaac precisava do leite, nós, como novos convertidos, o nosso novo homem, ele precisa do leite da palavra de Deus, para que cada dia, nós que já estamos nessa salvação,
possamos crescer e ser a imagem de Jesus Cristo, ser semelhantes a Jesus Cristo. Mas uma outra coisa que nós podemos ver aqui também, a velha natureza, meus irmãos, sempre tentará abafar a nova natureza. Você, crente em Jesus Cristo, você possui ainda a velha natureza. E essa natureza carnal, essa natureza adâmica, essa natureza que você herdou de Adão, que é sempre inclinado para o pecado, ela tentará abafar a nova natureza em você. A velha natureza quer dominar todo o seu corpo para que você sempre viva num estilo de vida pecaminoso, no estilo de vida que agrade essa velha natureza. Ela não quer que você viva mediante a natureza que Deus te deu, a nova natureza, porque a nova natureza, o que agrada a ela é servir ao Espírito Santo. Ela é controlada pelo Espírito Santo. E a velha natureza sempre tentará abafar a nova natureza. E diz assim, Gênesis capítulo 21, versículo 9, fala assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Olha só, aqui nós vemos Ismael, aqui caçoando de Isaque. Nós estamos fazendo essa comparação. Ismael representando a velha natureza que habita dentro do crente. E Isaque representando a nova natureza. Ismael, a velha natureza, sempre vai caçoar da nova natureza. Ela sempre tentará abafar a nova natureza para que a nova natureza fique de cantinho e o estilo de vida do crente seja direcionado pela velha natureza. E o Novo Testamento, ele também vai nos trazer um pouco mais de luz neste assunto, dessa briga e intriga entre Ismael e Isaque, entre a velha natureza e a nova natureza que é direcionada pelo Espírito Santo. E Gálatas, capítulo 5, Paulo ele vai nos dizer aqui sobre essa briga, essa intriga entre a carne e o Espírito, entre Ismael e entre Isaque, que é direcionado pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, meus irmãos, então o que nós vemos aqui no Novo Testamento? Mostrando esta guerra dentro de nós. A velha natureza querendo dominar todo o nosso corpo, o nosso modo de pensar, o que nós enxergamos, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. A velha natureza quer ter esse controle, porque ela sempre quer usar nosso corpo para cumprir os seus desejos pecaminosos. Mas o Espírito Santo quer controlar o nosso novo homem, que a partir dele, ele quer controlar para que sempre sirvamos a Deus. E existe essa briga interior dentro da gente. Assim como Ismael caçoava de Isaque, o velho homem, ele sempre tentará abafar a atuação do novo homem do Espírito Santo dentro de nossas vidas. Mas continuando nessa figura de aprendizagem que nós estamos tendo aqui, o que é nos ensinado na palavra de Deus é que nós temos que rejeitar toda a ação da velha natureza. Nós temos que deixar a velha natureza de lado e nos revestir da nova natureza. E Gênesis capítulo 21, versículo 10, diz assim, Sara dizendo para Abraão nesse texto, falando: Sara disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Olha só a orientação que Sara estava dando para Abraão. Rejeita o filho dela. Eles não podem andar juntos. Olha só, se eles andarem juntos, sempre Ismael ali estará abafando a Isaque. Abraão, no contexto, ele achou isso muito pesado, porque Ismael também era seu filho. Mas Deus chega para Abraão e fala, ó, pode atender ao pedido de Sara. É em Isaque que terá a minha descendência. Meus irmãos, aqui nós temos um aprendizado para a nossa vida cristã. Nós sempre temos que rejeitar a velha natureza. Nós temos que rejeitar as ações e o domínio que a velha natureza quer ter em nossa vida. E nós devemos viver
mediante o poder do Espírito Santo que ele dá para a nova natureza, e assim nós temos um estilo de vida que agrade a Deus. O Novo Testamento vai lançar mais luz neste assunto também. Olha só o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que nós devemos nos despojar. É como se fosse retirar uma roupa, retirar a velha natureza. Não viver na aparência da velha natureza, mas nos revestir da nova natureza. E o versículo 5 de Colossenses, capítulo 3, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E ainda no capítulo 3, versículos 8 e 9, dizem assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A palavra de Deus, assim como Sara orientou Abraão, olha, despoja, retira esse menino daqui. Ismael, representando a velha natureza, aqui também nós temos essa orientação para a nossa vida cristã, mortificar a nossa velha natureza, tirar, deixar essa velha natureza de lado e não viver a partir dela, porque suas obras sempre desagradam a Deus. Mas aqui ainda em Colossenses, no versículo 10 aqui, capítulo 3, versículo 10, Paulo vai nos ensinar que nós devemos viver a partir da nova natureza, aceitar Isaac no controle de nossa vida e não Ismael no controle de nossa vida. E o versículo 10 diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, o novo homem é a imagem de Deus, e cada dia que ele vai crescendo, se alimentando com genuíno leite espiritual, ele vai chegando à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, rejeite o Ismael que vive dentro de você. Não viva na força e no poder de Ismael. Ele sempre tentará abafar o Isaac que vive dentro de você, a sua nova natureza. E aqui nós temos essa figura, olhando para essa narrativa de Gênesis 21, essa famosa briguinha entre Ismael e Isaac, a figura do novo homem e do velho homem. Mas também, meus irmãos, um segundo ponto que nós podemos ver aqui, Ismael e Isaac também representa uma figura para a igreja local. Olha só, nós iremos aqui pensando agora na igreja local. Ismael, ele representa as heresias. Ismael, ele representa todo falso ensinamento que deve ser rejeitado dentro de uma igreja local. E Isaac, ele representa o ensinamento verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, que deve permanecer em uma igreja local. Paulo, em suas cartas, ele sempre diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Se nós aceitarmos um pouco de Ismael em nossas igrejas, aceitarmos um pouco de falso ensinamento em nossas igrejas, esse falso ensinamento vai proliferar por todos os corações das pessoas, porque um pouquinho de fermento, um pouquinho de falso ensinamento pode fazer uma igreja inteirinha andar erroneamente. E Paulo, lá em Gálatas, ele falou sobre isso, falou sobre o falso ensinamento que deve ser rejeitado, rejeite a Ismael, e deve ser apenas aceitado o verdadeiro evangelho, aceite simplesmente a Isaac. Nós sabemos da história da igreja de Gálatas, que eles aceitaram um falso ensinamento. Eles estavam aceitando que a salvação não é simplesmente pela fé em Jesus Cristo, mas tem que ter algo a mais. Você precisa se circuncidar, você precisa cumprir boas obras, aí sim você será salvo. E a igreja da Galácia estava aceitando este falso ensinamento. Então, como uma correção, imediatamente, quando Paulo ficou sabendo que eles estavam aceitando esse falso ensinamento, ele escreveu essa carta aos Gálatas e mandou essa carta para eles, falando para eles rejeitarem todo falso ensinamento e aceitarem simplesmente o ensinamento que é correto, o ensinamento bíblico que vem de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículos 29 a 31, Paulo vai tratar deste assunto. Aqui nós vemos ele fazendo uma aplicação alegórica naquele contexto de Ismael e Isaac, aquela briguinha de Ismael e Isaac. E ele vai mostrar
que Ismael ele representa o falso ensinamento, um ensinamento que sempre vem escravizando, mas Isaac representa a palavra de Deus, uma palavra que liberta as almas das pessoas. E diz assim a partir do versículo 29 até o 31. Como, porém, outrora o que era nascido segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, falando de Ismael e Isaque, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, Paulo está relatando, lança fora a Ismael, lança fora todo falso ensinamento que talvez esteja entrando em sua igreja local. Meus irmãos, do que você tem aprendido da palavra de Deus? Você tem seguido a ensinamentos escravizadores ou você tem seguido a palavra de Deus que liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você ficar com Ismael, você terá simplesmente ali ensinamentos escravizadores. Mas se você ficar com Isaque, você terá a liberdade dos filhos de Deus pelo novo nascimento, pelo esse novo ensinamento que nós temos aqui na palavra de Deus. Então, uma segunda figura que nós temos aqui nessa narrativa de Gênesis capítulo 21, também é mostrando a igreja local. E nós vimos aqui sobre isso. Mas agora, para terminar, nós veremos aqui Abimeleque, aquilo que nós vimos no capítulo passado, nós vemos agora Abimeleque entrando em cena novamente ali e tendo essa conversa com Abraão. Meus irmãos, e nesse pequeno relato, eu queria apresentar para os irmãos um ensinamento da gente sempre buscar ter um relacionamento amigável com as outras pessoas. E nós veremos um erro que estava no coração de Abraão, um erro que Abimeleque ele não tinha. Mas primeiro, sempre busque ter um relacionamento amigável com o seu próximo. Olha só o que Abimeleque ele fez, ele procurou Abraão para buscar com ele um relacionamento amigável. E diz assim o capítulo 21 de Gênesis, versículos 22 a 24, diz assim: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. E aqui nós vemos Abimeleque tendo essa boa atitude de buscar Abraão e buscar com ele sempre o bom relacionamento. E fica uma lição para as nossas vidas também. Sempre buscar termos um bom relacionamento com as outras pessoas, um relacionamento amigável. Mas outra lição que nós podemos ver aqui nos versículos seguintes é nunca, meus irmãos, nós devemos guardar rancores em nossos corações. E aqui nós veremos um erro de Abraão, o homem de fé, que guardou um rancor dentro do seu coração. Olha só os versículos 25 e o 26, dizem assim: Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvir falar disso, senão hoje. Olha só, Abraão guardou um rancor dentro do seu coração, e por causa de um poço que os outros homens tomaram e tamparam. E aqui nós vemos aqui Abraão deduzindo, olha só, Abimeleque ele sabia disso e nunca falou nada. Só que Abimeleque ele falou: olha, eu nunca soube dessa situação, é somente hoje que você está contando para mim. Nós vemos de Abraão aqui, ele guardando rancor no seu coração de uma situação que Abimeleque nem tinha conhecimento. E ele provavelmente que estava simplesmente criando deduções em seu coração, talvez tratando Abimeleque de uma maneira não amigável, porque ele estava deduzindo que Abimeleque tinha aquele conhecimento da situação daquele poço. Meus irmãos, essa lição fica para a gente nessa história de Abraão e Abimeleque, buscarmos ter um bom relacionamento com as pessoas, um relacionamento amigável, e não guardar rancores em nossos corações, como Abraão estava guardando um rancor dentro do seu coração. Então, nessa narrativa
de Gênesis capítulo 21, nós vemos duas figuras. Uma figura da nossa vida cristã, da salvação, o novo nascimento, o velho e o novo homem, representado aqui por Isaac e Ismael. E a outra figura é a figura da igreja local, ali representado também por Isaac e Ismael, o ensinamento verdadeiro e o falso ensinamento dentro de uma igreja. E por fim, nós vimos aqui essa lição: sempre mantermos um bom relacionamento com as pessoas, excluindo qualquer tipo de rancor em nosso coração e deduções que nós podemos criar também. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, aqui pelas lições que nós podemos tirar aqui de Gênesis capítulo 21. Rogamos a Ti que o Senhor continue falando aos nossos corações, trazendo, Senhor Deus, mais lições para as nossas vidas e que possamos ser obedientes ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela regeneração no Senhor, pela salvação que vem de Ti, pelo novo nascimento, e que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, e nos ajude a vivermos simplesmente na direção do Seu Santo Espírito, direcionando o novo homem que habita dentro de nós, e que não vivamos e que possamos rejeitar toda a ação e atitude do velho homem que também habita dentro de nós. Obrigado, Senhor Deus, por tantas promessas que o Senhor tem nos dado, e uma delas é que no arrebatamento da igreja, nós já não teremos essa velha natureza, a natureza adâmica nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então esteja abençoando a vida de cada um e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.